É muito mais fácil desistir. O cérebro, para quem não entende como o seu cérebro funciona, o cérebro ele trabalha em constante fuga da dor. Então, o cérebro quer economizar energia o tempo todo. Ele é preguiçoso. Ele é muito preguiçoso, né? Ele quer economizar energia. Então, por exemplo, você treina, ó, o tamanho do cara aqui na minha frente. Emagreci um pouquinho. 8 quilos depois da dor de barriga. Da virose. Quanto de treino que você tem que investir, quanto que peso você tem que levantar e quantas vezes você tem que ir na academia. Pra você, todo mundo quer ter o tamanho do Rodolfo. Olha aí, ó. Mas quantas pessoas que estão lá na academia que estão pagando o preço? Ele bateu, depois ele assoprou, entendeu? Ele é esperto. Quantas pessoas estão pagando o preço pra chegar nos seus 45, 50 de braço? É isso aí, muita gente pagando preço, muita gente. Já que preguiça. Se inspirem nele. Meu Deus. Então, o casamento é um investimento, cara. É um exercício, cara. Porque assim, pensa, como tudo na vida, tem dias bons e tem dias ruins, cara. Então, assim, eu posso olhar pro que o meu cônjuge tem de pior, ou eu posso olhar para aquilo que o meu cônjuge tem de melhor. E quando o tempo vai passando, a tendência é que o cônjuge olhe sempre para os defeitos. E uma das coisas que eu faço nos primeiros dias de sessão legal, eu já sei de todas as suas insatisfações e de tudo aquilo que você acha de defeito no seu cônjuge. Mas quais são as qualidades dele? Pronto, eu já viro a chave na hora, a pessoa diz assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, porque quando você tira o foco do problema e você começa a focar na solução, você tira o foco daquilo que a pessoa não tem e você coloca o foco naquilo que a pessoa tem, você começa a motivar o outro, porque a falta de motivação é a falta de esperança. Como eu disse, o cérebro, ele quer economizar energia, então ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, só que isso é uma autossabotagem. E aí pode ver, muitas vezes o fato da pessoa sair de uma relação, na verdade é só uma reprodução, uma repetição de padrão daquilo que ela aprendeu desde a infância, a não resolver problemas. Homens que fogem das relações são homens frágeis, fracos, que não aprenderam a lidar com as frustrações, com os desafios da vida. E mulheres que fogem da relação é porque estão inseguras por homens fracos e frágeis. A culpa cai no homem sempre. O homem é o cabeça. Segundo a Bíblia, conforme você mencionou, é ele que dá conta. O homem ele tem 3 funções. Prover, ele é o provedor. Proteger, ele é o protetor. E ele é o líder. É ele que conduz tudo. A mulher Direção, tá ali. proteção e provisão. É isso. Sempre. É isso. Cara, mas tem muita cabe na vida. Você sabe que tem muita cabe por aí, né, cara? Tem uns caras que não vai. Tem umas Jezabel agora que se levanta e quer ser a dona da casa, a rainha. Você entendeu? E aí manda. Quantas relações... A gente vive num momento que a gente começa a falar de relações tóxicas e a gente mira muito o homem. E a mulher sempre sendo a fragilizada. Lógico, o sexo frágil, né? No bom sentido, tá? Daqui a pouco as feministas querem me matar aí. Mas a mulher ainda sendo um sexo frágil e o homem sendo o cara da relação, que o homem é tóxico e não sei o quê. Mas eu conheço muitos casais, literalmente, onde a mulher é tóxica, cara. Onde o cara para de conviver. Por exemplo, velho, o cara tá lá na rodinha dele do futebol, ele começa a namorar e ele esquece do futebol. Aí a gente vai saber o porquê. Fala, não, e aí? Mas por que você falou? Não, porque minha mulher não gosta, não sei o quê. O cara começa a viver a vida que ela deseja que ele viva. E o relacionamento não vai dar certo nunca. E o cara entra no loop de desespero e o cara só trabalha e vai. E a mulher sai, vai pro pagode, eu não sei pra onde. E a responsabilidade é dele ou da mulher? Eu não sei, mas se o cara foi criado assim, por exemplo. Aí que tá, é uma programação. Se o cara foi criado dessa forma, você entendeu? Porque a mulher pode fugir de guerra, por exemplo. Tem gente que odeia, o cara começa a gritar, ela abaixa a cabeça e fala, não vou entrar nesse embate com o cara, porque a minha educação não é essa. Mulher sábia. Mas e o homem quando é assim? Porque o homem tem natureza, a testosterona, tem natureza, o embate. Mas e quando o homem fica calado e a mulher vem pra cima o tempo todo? Perfeito. Existe isso. Existe. E aí, será que ele nasceu pra ser cabeça, não cauda? Mas como é que você vê essa relação? Configuração. Ele foi configurado assim. Sim. Muitas vezes ele foi criado pela mãe e aí ele não teve um pai que exercia força e segurança. Então ele não tem referência de força e segurança. E ele se tornou um homem frágil. E aí ele vai procurar na relação não uma esposa, ele vai procurar na relação uma mãe. Então ele casa com a mãe dele. E aí a única maneira dele conseguir ter uma relação saudável é ele entender que ele está casado com a mãe. E quando ele faz isso, ele deixa a posição de filho e ele assume a posição de marido.
E aí a posição de marido não é uma posição frágil, é uma posição forte. Agora, a mulher, ela só tem que ser forte porque ela tá casada com um homem fraco. Porque se o homem tá lá e ele, segundo o que você falou, deixa o futebol dele porque a mulher está mandando e não tem um ponto de reflexão sobre esse deixar o futebol, se não é para ele ir lá para passar tempo com a esposa, se não é para ele ir lá passar tempo com os filhos, se não é para ele ir lá e fazer uma viagem com a família ou passar um final de semana com a família, mas isso é apenas por conta de uma dominação dela, por conta de uma distorção psicológica dela, então a distorção psicológica se encaixa melhor. Porque ela é narcisista nessa relação, então ela tá ali, ela quer dominar a relação, porque ela aprendeu assim, a configuração dela foi essa. Então ela teve dentro de um lar onde a mãe dela, talvez, chegou nela e disse assim, nunca aceite desaforo de homens, nunca deixe que homens mandem em você, ou o pai muitas vezes, mas isso muitas vezes vem na configuração da mãe. E muitas vezes por uma frustração da mãe, uma decepção, porque muitas vezes o pai abandonou, porque muitas vezes ela teve um lar onde o pai foi agressivo, alcoólatra, violento, batia na mãe, enfim, agredia a mãe. Aí a mãe foi lá e configurou na filha. Olha, filha, nunca passe por isso. Você nunca dependa de homens. Eu vi, por exemplo, um caso bem semelhante disso na cantora famosa aí, que todo mundo fala, na tal da Anitta. A Anitta, ela é o tipo de mulher que ela diz, eu não me sujeito para homem nenhum, eu que sou o homem da relação, que conduz, que diz como a coisa tem que ser ou não tem que ser, porque eu não dependo de homem. Só que assim, o que acontece? Onde é que está o problema disso? O problema disso é que ela nunca vai se sentir segura se não for a força do braço dela, se não for o dinheiro dela. E a mulher, ela tem uma configuração... Se ela não for a última voz, né? Se ela não der a última... A mulher, ela tem uma configuração que ela precisa disso, cara. Ela quer. No fundo, ela quer ser protegida. No fundo, ela quer ser cuidada. Mas porque ela não encontra essa segurança e essa proteção, ela vai lá, ela se configura, puxa uma energia masculina para ela e se torna masculina. Não é que ela quer ser masculina, mas ela está sendo masculina por ideologias de gênero, ela está sendo masculina por ideologias políticas. Militância. Ela está ela está puxando a energia masculina por causa das crenças que foram instaladas na infância, sobre ela não depender de homem, sobre ela ser mais forte que homem, sobre ela não se sujeitar para homem. E aí, quando ela entra numa relação aonde ela encontra, na verdade, ela vai procurar um homem que tem a energia feminina, aonde um homem mais frágil, porque ela só vai conseguir entrar numa relação e ter o equilíbrio se ela encontrar um homem feminino. É isso, né? A Luísa Sonza terminou com o Whindersson Nunes, porque o cara era cabra macho, e ela foi ficar com o Vitão, que... Essa é a lógica. Essa é a lógica. O Whindersson Nunes era brabo, cuspia no chão, coçava o saco. E o que aconteceu? Ela foi lá ficar com o Vitão, que passa make e tudo mais. Mas cada um.